Gênesis capítulo 41. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez, e eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhe os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um, ele interpretou conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere. E barbeou-se e mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: Eu tive um sonho, e ninguém há que o interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: Isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: Eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que mo interpretasse. Então disse José a Faraó: O sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito.
E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José de Zafenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de Oma. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, que lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao nome do segundo chamou Efraim, que disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei para lá e comprai-nos dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: Para que lhe não suceda, porventura, algum desastre. Assim, entre os que iam lá foram os filhos de Israel para comprar, porque havia fome na terra de Canaã. José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra. E os irmãos de José chegaram e inclinaram-se a ele, com o rosto em terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e falou-lhes asperamente, e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes: Vós sois espias, e viestes para ver a nudez da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Todos nós somos filhos de um mesmo homem, somos homens de retidão. Os teus servos não são espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes para ver a nudez da terra. E eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. E eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mas um já não existe. Então lhes disse José: Isso é o que vos tenho dito, sois espias. Nisto sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui senão quando vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós, que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco. E se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E pô-los juntos em prisão 3 dias. E ao 3º dia disse-lhe José: Fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão. E vós ide, levai mantimento para a fome de vossa casa. E trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles assim fizeram. Então disseram uns aos outros: Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. E Rúben respondeu-lhes dizendo: Não vô-lo dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes.
e vedes aqui, o seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro, a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E retirou-se deles e chorou. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles, e amarrou-o perante os seus olhos. E ordenou José que enchessem os seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem o seu dinheiro a cada um no seu saco, e lhes dessem comida para o caminho. E fizeram-lhes assim. E carregaram o seu trigo sobre os seus jumentos e partiram dali. E abrindo um deles o seu saco, para dar pasto ao seu jumento na estalagem, viu o seu dinheiro, porque eis que estava na boca do seu saco. E disse a seus irmãos, devolveram o meu dinheiro, e ei-lo também aqui no saco. Então lhes desfaleceu o coração, e pasmavam, dizendo um ao outro, que é isto que Deus nos tem feito? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes aconteceu, dizendo, o homem, o senhor da terra, falou conosco asperamente, e tratou-nos como espias da terra. Mas dissemos-lhe, somos homens de retidão, não somos espias. Somos 12 irmãos, filhos de nosso pai. Um não mais existe, e o mais novo está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele homem, o senhor da terra, nos disse, nisto conhecerei que vós sois homens de retidão. Deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti. E trazei-me vosso irmão mais novo, assim saberei que não sois espias, mas homens de retidão. Então vos darei o vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, despejando eles os seus sacos, eis que cada um tinha o pacote com seu dinheiro no seu saco. E viram os pacotes com seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacó, seu pai, disse-lhes, tendes-me desfilhado. José já não existe, e Simeão não está aqui. Agora levareis a Benjamim. Todas estas coisas vieram sobre mim. Mas Ruben falou a seu pai, dizendo, mata os meus 2 filhos, se eu não tornar a trazê-lo para ti. Entrega-o em minha mão, e tornarei a trazê-lo. Ele, porém, disse, não descerá meu filho convosco, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe suceder algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Gênesis capítulo 43. E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes seu pai, voltai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo, fortemente nos protestou aquele homem, dizendo, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não o enviares, não desceremos, porquanto aquele homem nos disse, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, por que me fizeste tal mal, fazendo saber àquele homem que tinhais ainda outro irmão? E eles disseram, aquele homem particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria, trazei vosso irmão? Então disse Judá a Israel seu pai, envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhes Israel, seu pai, pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai ao homem um presente, um pouco do bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro em dobro, e o dinheiro que voltou na boca dos vossos sacos, tornai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos e voltai àquele homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco vosso outro irmão e Benjamim. E eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei.
E os homens tomaram aquele presente e dinheiro em dobro em suas mãos, e a Benjamim. E levantaram-se e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante de José. Vendo, pois, José a Benjamim com eles, disse ao que estava sobre a sua casa: Leva estes homens à casa, e mata Rezes, e prepara tudo, porque estes homens comerão comigo ao meio-dia. E o homem fez como José dissera. E o homem levou aqueles homens à casa de José. Então temeram aqueles homens, porquanto foram levados à casa de José, e diziam: Por causa do dinheiro que dantes voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos incriminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos e a nossos jumentos. Por isso chegaram-se ao homem que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram: Ai, senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento. E aconteceu que, chegando à estalagem e abrindo os nossos sacos, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse: Paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim. E trouxe-lhes fora Simeão. Depois levou os homens à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés. Também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José à casa, trouxeram-lhe ali o presente que tinham em suas mãos, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse: Vosso pai, o ancião de quem falastes, está bem? Ainda vive? E eles disseram: Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê a sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão. E procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu, e conteve-se e disse: Pão de pão. E serviram-lhe à parte, e a eles também à parte, e aos egípcios que comiam com ele à parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os homens se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos, e eles beberam e se regalaram com ele. A história de José nos mostra que Deus nunca esquece as suas promessas. Ele saiu do calabouço para se tornar o governador do Egito, salvando nações inteiras da fome. E no momento certo, o reencontro com seus irmãos provou que os planos do Senhor sempre se cumprem, mesmo que levem anos. Se você crê que Deus pode transformar a sua dor em dupla honra, deixe o seu amém aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para não perder os próximos capítulos dessa jornada de fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.